Atualmente, a transfusão sanguínea ela é utilizada em casos de cirurgia e de acidentes. Ela pode ocorrer de um ou de mais doadores. Até o século XVII, eram feitas experiências com animais diferentes. Depois, tentaram fazer uma transfusão sanguínea de carneiro para humano. No século XIX, as transfusões foram feitas entre seres humanos, mas nem sempre esse procedimento era bem sucedido. Houve muitos casos de óbito nessa época. Já em 1900, ao misturar sangue de pessoas diferentes, o médico austríaco descobriu a existência de tipos sanguíneos. Então, quando ele descobriu os tipos sanguíneos, ele descobriu o porquê não dava certo todas as transfusões sanguíneas. Então, os tipos sanguíneos eles são determinados por proteínas que ficam na superfície da hemácia, certo? Então, a hemácia, ela aparenta ser lisinha, né? Como a gente viu no capítulo anterior, mas ela existe algumas proteínas em cima dela, certo? E assim, essas proteínas elas são chamadas de antígenos. Então, quando a hemácia ela tem os antígenos, o sistema imunológico ela pode criar anticorpos para combater essas células através desses antígenos, dessa proteína. Então, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma aglutinação, que é a formação de coágulos, certo? Esses coágulos eles podem causar um entupimento de vasos sanguíneos e levar o indivíduo à morte. Nas células humanas, nas hemácias, podem ser encontrados dois tipos de antígeno, os antígenos A e o B. E no plasma sanguíneo vai ter os anticorpos para A e anticorpos para B. Então, por causa dessa nomenclatura de antígeno A e B, os grupos sanguíneos ele é chamado de sistema ABO, certo? Então, uma pessoa ela pode ter o tipo sanguíneo A, B, AB ou O, certo? Então, uma pessoa que ela tem o tipo sanguíneo A, ela vai ter esse antígeno A na sua hemácia. Então, ela não vai formar um anticorpo para A, um anti-A, ela vai formar um anti-B, certo? Então, no sangue dela, no plasma sanguíneo, ela vai ter um anticorpo para B. Então, quando esse indivíduo que tem o tipo sanguíneo A entra em contato com o sangue tipo B, o organismo dela, o sistema imunológico, vai produzir uma reação para que esse B não entre em contato com o organismo, tá bom? Então, no B, já vai ser o contrário. O tipo sanguíneo B, ele vai ter isso na sua hemácia, né? Esse antígeno B. Então, no seu sangue, vai ser produzido anticorpo contra o A, certo? O antígeno A. Então, uma pessoa de tipo sanguíneo B, quando entra em contato com sangue tipo A, ele vai provocar uma reação, tá bom? Aí vamos ter outro tipo de pessoas. A pessoa que tem o sangue tipo AB. Então, na superfície da hemácia dele, ele vai ter o antígeno A e o antígeno B, certo? Então, como ele tem os dois antígenos, o corpo dele não pode produzir anticorpo para nenhum desses dois antígenos, porque senão o organismo vai começar a atacar as próprias hemácias, tá certo? Então, nessa teoria, um indivíduo tipo AB, ele vai poder receber sangue tanto de quem possui o A, como de quem possui o B, tá bom? E o tipo O? Pessoas com tipo sanguíneo O, elas não vão ter antígenos na sua membrana, então a membrana dela vai ser lisinha, não vai ter nenhum tipo de proteína. Então, essa pessoa, ela vai produzir anticorpo tanto anti-A como anti-B. Então, ela vai ter os dois tipos de anticorpo. Então, essa pessoa ela nem pode receber sangue tipo A, nem pode receber sangue tipo B. Aí, além desses antígenos,
nós vamos ter o destaque do fator RH. As pessoas que vão ter o fator RH em suas hemácias, elas vão ser chamadas de RH positivo. Então, RH positivo tem o fator RH. E as que não têm, elas vão ser chamadas de RH negativo. Pessoas com RH negativo, elas podem doar sangue para todas as outras, mas elas só podem receber de quem é RH negativo. E pessoas que são RH positivo, ela só vai doar para quem é RH positivo, mas ela vai receber tanto um quanto o outro, certo? Então, numa transfusão sanguínea, além de observar o tipo sanguíneo, é necessário observar o fator RH, para que não haja nenhuma rejeição do corpo após essa transfusão, tá bom? Então, o tipo sanguíneo O negativo, ela vai ser o doador universal. Por quê? Porque ele nem vai ter os antígenos na sua hemácia, então ele não vai provocar reação em quem está recebendo, e como ele também não vai ter o antígeno RH. Então, não vai provocar nenhum tipo de reação no corpo, tá bom? De quem está recebendo sangue. Então, O negativo é o tipo sanguíneo que é doador universal. E o receptor universal é o AB positivo. Por quê? Porque como ele tem os dois tipos de proteína, ele não vai ter nenhum antígeno no seu plasma, certo? Então, ele não vai ter anticorpo. Aí ele vai receber tanto de A como de B. E vai receber também do O. Por quê? Porque o O ele não vai apresentar antígeno, então vai ser uma hemácia que não vai provocar reação nesse organismo. E positivo por quê? Porque se ele tem o fator RH positivo, ele só pode receber de quem também tem. Então, ele vai receber de todo tipo sanguíneo. Deu para entender melhor, gente? Qualquer dúvida, vocês podem falar na nossa aula presencial no WhatsApp, tá bom? Então, a doação de sangue. O sangue, ele é um tecido único e ele é essencial para a vida. Ele não vai ter nenhum substituto. Então, por isso que os hospitais, eles mantêm um banco de sangue para atender os pacientes que passam por cirurgia ou sofrem acidentes, onde ocorre uma perda grande de sangue, certo? Aí, para esse estoque ser mantido, é necessário que hajam doadores regulares. Então, eles formam um banco de sangue. Esses bancos de sangue, eles vão ter sangue de todos os tipos, vão estar recebendo. E quando, por exemplo, alguém vai fazer uma cirurgia, o sangue dos familiares também pode ser pedido. Por quê? Porque como é familiar, tem uma grande chance de ser compatível. Então, para uma pessoa ser doadora, ela precisa ter entre 18 e 65 anos. Por quê? Porque é quando ocorre uma formação regular de hemácias, mais constante, certo? Deve ter mais de 50 quilos, deve ser saudável, estar bem alimentado. E deve, assim, antes da doação, fazer um jejum de gordura por mais ou menos umas 4 horas. E deve levar um documento de identificação com foto. Esse doador, ele passa por uma seleção, que é fazer testes de anemia, verificar pressão, temperatura, peso. Ele também responde a um questionário sobre a sua saúde e sobre o comportamento. Então, ela deve atender alguns critérios para poder ser um doador. E todo o sangue que é recebido, ele é testado para algumas doenças que podem ser transmitidas através do sangue, como, por exemplo, a doença de Chagas, as hepatites B e C, sífilis, HIV e HTLV, que são doenças do sistema imunológico, tá certo? Então, gente, nossa aula foi separada assim, isso também faz parte daquele capítulo do sangue, só que como essa parte de transfusão sanguínea, ela tem muito mais detalhes, eu resolvi separar, para a gente entender melhor.
Tanto é que a atividade que foi mandada agora, ela só vai ter essa parte de transfusão sanguínea, tá bom?